vencidos pela angústia. Você pensa em parar, não quer mais continuar, até escreveu uma carta de despedida. A tua causa eu já comprei, a tua cruz aliviei, e das tuas transgressões já nem me lembro. A tua vida vou mudar, mas você tem que permitir e também acreditar que estou te vendo. A tua causa eu já comprei, com meu sangue lá na cruz, pra provar para você que sou Jesus. Das promessas que eu te fiz, pode crer, vai se cumprir. Sou teu Deus e hoje estou te renovando. Eu que já te separei lá no ventre da sua mãe, vou fazer em sua vida tudo de novo. Não sou Deus de recuar, nem tampouco desistir. Vou te transformar em um vaso valioso. A tua vida vou mudar, mas você tem que permitir e também acreditar que estou te vendo. A tua causa eu já comprei, com meu sangue lá na cruz, pra provar para você que sou Jesus. A tua vida vou mudar, mas você tem que permitir e também acreditar que estou te vendo. A tua causa eu já comprei, com meu sangue lá na cruz, pra provar para você que sou Jesus. Pra provar para você que sou Jesus. Muitas gerações cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior,
Oi, tudo bem? Você busca aumentar as suas vendas, ter mais fluxo no seu comércio? Pois é, nós podemos te ajudar. Assim como você, o seu cliente também ouviu este anúncio. E por aqui, ele pode saber sobre você, seu comércio, o que você oferece, seu WhatsApp, o perfil das suas redes sociais e muito mais. Gostou da ideia? Entre em contato com a gente aqui na rádio e saiba mais. A equipe Aline Recreações está pronta para realizar a sua festa. Trabalhamos com recreação em festa infantil, pintura de rosto, animação em chá de fraldas, serviço de copa e garçom, cerimonial em casamentos, formaturas, 15 anos e eventos em geral. Está pensando em comemorar aquela data especial? Conte conosco, teremos o maior prazer em lhe atender. Faça já o seu orçamento. Aline Recreações, Eventos e Cerimonial. Você fala, alguém ouve, presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Venda mais. Amigo, não desligue o seu rádio e por favor não mude de estação. Procure entender o meu pedido e o desejo do meu coração. A É tão bom estar com você, ter a sua sintonia, toda hora, todo dia, em cada amanhecer. Vem, vem sempre comigo, nas ondas do rádio, descobrir como é bom ter sempre um amigo. Renovando mais. Fique ligado, vem aí a próxima atração. O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. A partir de agora, aqui na Rádio Conexão Erechim, o programa Na Luz da Palavra. Acesse nossas plataformas e compartilhe, além do Facebook, YouTube e Instagram. Inscreva nos nossos canais e também aplicativo 24 horas de louvor. Rádio Conexão Erechim, a sua futura FM. A tua presença enche esse lugar de alegria. A tua presença. Olá, muito boa noite, pessoal, todos que nos acompanham. Hoje, terça-feira, dia 4 de março, temperatura 27 graus, o verão aqui no Rio Grande do Sul. É um prazer tê-los aqui na nossa companhia. E como todas as terças, nós estamos aqui com o programa Na Luz da Palavra. Queria já agradecer a todos que nos acompanham pelo Facebook, pelo YouTube ou pelo aplicativo da rádio. Ouvir uma palavra abençoada em nome de Jesus neste programa. Queria cumprimentar o irmão Fernando, também que está aqui na técnica. Queria já também cumprimentar os irmãos aqui que estão abençoados, né, que logo a gente já vai falar o nome deles, né? Mas eu queria cumprimentar o meu irmão de bancada aqui, irmão Edgar, boa noite. Boa noite, JJ, e também você, ouvinte, que está nos acompanhando na programação da Rádio Conexão. Esse programa acontece todas as terças-feiras, então você é o nosso convidado. A partir de agora,
não tem horário para terminar, tem para começar. E os nossos convidados estão afinadinho, louvor e palavra de Deus. A palavra é principal. Eu perguntava para os ouvintes, até mesmo, né, querem saber o nome do programa, os nossos participantes, claro, é na luz da palavra, sempre pela palavra de Deus. Não tem como. JJ, e nessa programação nós temos o apoio cultural. Apoio cultural que é da Aline, Recreações, Eventos e Cerimonial. Você pode acessar lá no Instagram, @Aline Matos Fagundes, para todos os eventos, chá de bebê, aniversário de todas as idades, casamentos, 15 anos, cerimonial em formatura, pintura de rosto, animação com todos os tipos de personagem infantil. Olha, veja bem, serviço completo de copa e garçom. Olha, se você está pensando naquela festa ou naquela data especial, então faça orçamento. 054-99706-9589. Então a programação está toda especial hoje, né, JJ? Com certeza, Mandigara. E o pessoal que nos acompanha, queria já passar então a apresentar os nossos convidados muito especiais dessa noite, né? Que são da Assembleia de Deus, né? Que são os obreiros, né? O irmão Rafael Carvalho. Boa noite, irmão, tudo bem? Boa noite, a paz do Senhor Jesus. É um prazer de estar aqui com os irmãos nessa noite. Que Deus abençoe a cada um ouvinte que está através aí das plataformas. Obrigado, irmão. É um prazer tê-los aqui. Também queria apresentar o irmão Juliano, né? Que vai trazer uns louvores daqui a pouco também. Seja muito bem-vindo também, irmão Juliano. Glória a Deus, é um prazer imenso, uma vez mais, estar adorando a Deus. E quero dizer para os irmãos, para os amados ouvintes que estão ouvindo, Deus está na causa. Deus tem uma palavra abençoada para a tua vida nesta noite. Que bênção, né? Com certeza, né? Aí estão então os nossos convidados de hoje, então, né? Os dois obreiros, o Rafael e o Juliano, que estão aí, né? Então, estão na agenda aí do JJ, né? Claro que vem mais gente por aí. E nós, claro, sempre perguntamos o trabalho deles, JJ, sobre o trabalho que eles desempenham nas suas funções na igreja e onde, né? Isso, Contigo, JJ. com certeza. Os irmãos, né, são da Assembleia de Deus aqui do bairro Progresso, né? Isso. Eu gostaria que os irmãos se apresentassem. O irmão Rafael, o irmão Juliano, a função que vocês exercem na igreja, e fizesse um breve comentário assim de como que vocês conheceram a Jesus Cristo, né? Se vocês vêm de um lar cristão ou não, e como foi esse encontro com o nosso Rei Jesus. Bom, a paz do Senhor novamente aos irmãos, ouvintes da rádio. Meu nome é Rafael Carvalho, congrego na Igreja Assembleia de Deus, aqui no bairro Progresso. Eu sou natural de Santa Cruz do Sul. Eu venho conhecer Jesus, que eu me lembro assim, a gente ia quando era pequeno com a avó, mas como que a vida ela tem muitas voltas, né? A gente acabou não, né, ficando, mas com o tempo Deus, através de um convite, eu conheci a Jesus, né? Aceitei como meu único e suficiente Salvador, não tinha outra religião, né? E aceitei Jesus, né? Jesus, ele é o suficiente Salvador na nossa vida. É isso aí. Glória a Deus. Eu quero saudar novamente os irmãos também, né? O nosso irmão JJ, o irmão Edgar, meu irmão Fernando. Irmãos, eu sou morador daqui do bairro há 41 anos. Tudo começou neste lugar aqui em cima, ali do lado onde morava a Ivone. Não sei se os irmãos chegaram a conhecer. Eu sou de uma família de 12 irmãos, entre o lado e o pai e a mãe, né? Mas tinha 9 anos de idade quando Deus começou a trabalhar na minha vida. Eu venho de um lar cristão, meu finado avô era da Congregação Cristã do Brasil. Até os 9 anos ele esteve conosco, e coube a Deus levar, e ali começou tudo. Eu conheci o crime ainda muito cedo, com 13 anos de idade. Eu passei por 2 penitenciárias, eu tive 4 vezes preso. Me envolvi com muitas coisas aqui no bairro que eu não gosto de falar muito. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele me deu uma família, me deu 3 filhos. E
uma esposa abençoada, me tirou do tráfico e me deu uma nova vida. É isso que eu quero dizer, em nome de Jesus. Que maravilha, viu? O interessante, a entrega e o que Deus pode mudar da vida de cada um, cada cidadão, na forma de entrega. É como a gente muitas vezes falamos, né? Vem de dentro para fora, né, JJ? E Deus vai buscar os seus. E eu vejo um incentivo através da palavra de Deus. Eu vou dizer uma coisa para vocês. A Bíblia dizia para mim aqui, o irmão Juliano, a respeito da Bíblia. Esse que já ganhou uma meia dúzia de Bíblias, mas ele tem uma que ele não separa nunca dela. A palavra é a mesma. Mas a importância é a leitura, é o dia a dia de estar conectado com essa leitura, que é a palavra de Deus, é a essência de Deus. E eu sempre digo aqui, JJ, que a palavra de Deus, quando nós abrimos, o autor ele está presente. Porque quem escreveu, ele fez todo o universo, fez tudo, e ele fez também que chegássemos até nós, a sua própria essência, através do que ele conta através da palavra de Deus. E o programa tem essa conotação, gente. É através das redes sociais que chegamos no seu lar, chegamos na sua vida, levando a mensagem de Deus. Ela é transformadora, porque ela transforma um todo. O cidadão ele pode estar no vermelho do jeito que for, mas Deus fez um grande plano de salvação através do seu Filho, para que todo aquele que nele crê não vai nunca perecer, mas vai ter uma nova vida. Mas é necessário você nascer de novo e entender através da palavra de Deus, JJ. Com certeza, irmãos. É muito importante isso que os irmãos colocaram, o irmão Edgar também, porque assim, a gente tem sempre um antes e o depois de conhecer a Jesus. Então, quando nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador de nossas vidas, tudo aquilo ficou para trás. Ele nos perdoa, Ele já nos perdoou lá na cruz, né, no sacrifício, na morte dele e na ressurreição dele. Então, pela graça de Deus, de Jesus, nós somos perdoados e Ele nos dá uma nova vida, nos dá um novo recomeço. E um recomeço assim que eu posso afirmar, irmãos, assim, nós não somos perfeitos, nós estamos numa caminhada, mas se nós seguirmos com Jesus no caminho de Deus, com certeza seremos libertos, seremos transformados de dentro para fora, como o irmão Edgar acabou de falar. É algo assim maravilhoso. Você que ainda não conhece esse amor de Jesus, busque a Ele, porque todos nós um dia tivemos esse encontro derradeiro, definitivo com Ele, que nos transformou, que nos melhora a cada dia, porque nós temos sim que ser melhorados todos os dias, mas quando nós temos o agir de Jesus dentro de nós, Ele vai moldando e vai nos aperfeiçoando conforme a sua vontade, se nós deixarmos. Isso é uma grande verdade, né? Queremos agradecer, então, quem está lá compartilhando o JJ. Com certeza. A irmã Rosane Zayos, né? O Dil, né? O Delcio Dil, que está sempre ligadinho conosco. Um abraço muito especial, né? A Michelle Schmidt também. Muito obrigado aí, né? O pessoal que está, a esposa, né? Estão aí ligadinho, então compartilhe, convidando mais e tal. Mas você sabe que também os nossos convidados aí não vão só pregar, não vão só também falar da vida deles, mas eles também cantam, JJ. Com certeza, irmão. Deus habita em meus louvores. Então eu gostaria de convidar o irmão Juliano para cantar um louvor para todo o pessoal que nos acompanha essa noite e aí para nós também aqui. Glória a Deus. Quero saudar os amados ouvintes, novamente com a paz do Senhor. Não esqueci também de saudar o meu amigo, companheiro de batalha, está sempre junto aí. Queria aproveitar, enquanto o irmão prepara lá, mandar um abraço para minha esposa, também abençoada, está acompanhando, minha filha, toda a família lá, o meu sogro, sogra, cunhado, filhas, esposa. Um grande abraço e a todos que nos acompanham também no YouTube, né, ou pelo aplicativo da rádio também, né, pelo Facebook, sejam todos bem-vindos. Glória a Deus. Glória a Deus. Desista não, Deus está no controle da tua vida, é Ele que abre porta onde não há.
sair. Creia que o impossível vai acontecer. Aleluia. Não desista, não. Deus está agindo com as suas próprias mãos. Tá mudando agora esta situação. Glória a Deus. Tá provando que ama você. Deus te viu chorando, então se comoveu. Ele está restituindo tudo que você perdeu. Deus escreve uma nova história de conquistas e vitórias. Toma posse agora do que é teu. Vai acontecer, eu sei que vai acontecer. O que Deus te prometeu, entrega hoje pra você. Deus não te abandonou, não te esqueceu. Ele está restituindo. Toma posse agora do que é teu. Glória a Deus, Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Deus te viu chorando, então se comoveu. Ele está restituindo tudo que você perdeu. Deus escreve uma nova história de conquistas e vitórias. Toma posse agora do que é teu. Vai acontecer, eu sei que vai acontecer. O que Deus te prometeu, entrega hoje pra você. Deus não te abandonou, não te esqueceu. Ele está restituindo. Toma posse agora do que é teu. Deus não te abandonou, não te esqueceu. Ele está restituindo. Toma posse agora do que é teu. Não desista, não. Glória a Deus. Bênção de Deus, né? Bem como o irmão cantou esse hino, irmãos. Toma posse agora dessa mudança vinda com Jesus Cristo. E para ocorrer uma mudança, irmãos, nós temos que tomar uma decisão, ter uma atitude, abrir nosso coração para que Jesus entre e faça morada. E eu queria entrar agora, irmãos, primeiramente mandar um abraço para a irmã Michele, nossa comadre, lá que está nos acompanhando. Deus abençoe, irmã. A esposa do Rafael, que está aqui conosco. Seja bem-vinda. Mas eu queria entrar, irmãos, aqui num tema, assim, que nós estamos vivendo hoje, né? Para muitos, infelizmente, muitos estão na carne, curtindo o carnaval, né? Fazendo algo assim que não agrada a Deus. Porque o carnaval é visto por muitos como uma festa cultural. Mas, irmãos, nós que já temos a semente de Jesus dentro de nós somos, assim, temos a obrigação de alertar aqueles que ainda não conhecem e aqueles que conhecem também, que o carnaval é marcado por excessos. A Bíblia condena, como a imoralidade sexual, a embriaguez, a idolatria, irmãos, práticas que alimentam os desejos da carne. Em Gálatas 5, 19 ao 21, que está na Bíblia, na Palavra de Deus, Gálatas está alertando sobre as obras da carne, incluindo prostituição, bebedices e dissoluções,
Em 1 Coríntios 6,18, somos instruídos a fugir da imoralidade, fugir dos pecados, irmãos, fugir da vontade da carne. O que é a vontade da carne, irmãos? É fazer tudo aquilo, os prazeres, deixar de lado o que a palavra de Deus nos fala, nos ensina, né? Que nós temos que estar em espírito, em verdade, em espírito, com o Espírito Santo nos guiando. Então, irmãos, eu queria ler aqui Romanos 13, do 14, que diz assim: comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne, irmãos. E em cima disso, irmãos, eu queria fazer uma pergunta para os irmãos que estão aqui. Primeiramente para o Rafael, depois o irmão Juliano, se quiser complementar também. O que é andar na carne e no espírito? Vocês poderiam explicar para o pessoal que nos acompanha essa noite? No meu ponto de vista, andar na carne é fazer todo os desejos irrefreáveis, né? É se meter aos desejos, caprichos da carne. E andar no espírito. Andar no espírito seria... Porque a Bíblia, ela nos relata que há uma luta entre o espírito e a carne. Então, mas quando você é restaurado, é regenerado pelo Espírito de Deus, que você aceitou a Jesus, né? Que Jesus está fazendo a obra, claro que você ainda não vai estar sob o domínio do pecado, mas você vai lutar, né? Você vai ter a luta do espírito contra a carne, porque a Bíblia diz, né, que um milita contra o outro, né? Mas na carne, é quando eu estava aqui vendo que no começo, né, até o nervosismo, né, sempre parece que é a primeira vez. Eu quero aqui cumprimentar o irmão Fernando, mais uma vez, o irmão Edgar, e o Jesus José, né? E o meu irmão aqui, Juliano Martins, que há tempo Deus coloca nós, né, irmão? É algo que Deus tem colocado, nós estamos juntos nos lugares onde Deus tem abrido as portas. E, irmãos, outrora, andar na carne é o que eu seria. Eu era uma pessoa que, vou fazer um exemplo, eu virava de... Entendeu? Eu ia assim de um bairro ao outro, atrás do desejo irrefreável, porque quem está na carne, ele acaba fazendo o desejo da carne, né? Outrora nós era um dependente químico, um adicto, em outras palavras, então ia por vários lugares, estava sempre em lugares assim como o irmão falou, onde para a carne é bom, né? A gente vai dizer que é como uma palavra que diz na Bíblia que o começo ele parece doce, mas o fim é fel, é amargo. Isso é o pecado, né? Isso é a carne, né? Andar na carne. E andar no espírito é ter paz, longanimidade, temperança, mansidão. Ainda que você tenha luta, ainda que você está passando, porque a Bíblia diz que o Senhor tem os seus caminhos no meio da tormenta. Ainda que tudo possa estar, quem sabe você que está aí do outro lado, você está passando por um momento de dificuldade e na tua vida, tanto financeira como em outras partes da tua vida, andar no Espírito, ainda que parece que lá fora está tudo caindo, mas dentro de você tem a paz, você está em espírito com Deus, você está ligado com o próprio Jesus, né? Ele mesmo disse, eu vos dou a minha paz, né? Ele fala, eu vos dou a paz, não a paz desse mundo, né? Então é isso aí que nas minhas palavras que eu deixo para os irmãos. Com certeza, né? Na complementação, o JJ do Juliano, sim, eu vejo a luta também que nós temos no nosso dia a dia, né? Não somente incentivar que você, de repente, já passou por isso, você que está nos ouvindo nessa noite, esses homens que estão aqui passaram por isso, e eu sei que tem alguém nos ouvindo em algum lugar que, quem sabe, está passando por essas derradeiras aí, né? E não consegue sair. Mas há uma solução, então, né, Juliano? Sempre há uma saída, como tu cantaste nessa canção. Deus, ele escreve, mas é preciso que nós tomamos posse, né? Posição, né?
Eu olhando, vendo o irmão Rafael falando, aquele que anda segundo a carne, irmãos, eu vejo de uma forma que quando tu tá na presença de Deus, quando tu tá com o pé no mundo e tá com o pé dentro da igreja, né? Não obedece e segue segundo a carne, segundo o coração, né? Continuando sempre nas mesmas práticas, e os anos passam e a gente não muda, continua sempre do mesmo jeito. Eu estava vendo aqui em Coríntios, segunda carta aos Coríntios, versículo 11, no capítulo 2, o mesmo zelo que Deus tem por vocês, eu também tenho, porque vocês são como uma virgem pura, eu prometi a dar em casamento. Então, vendo aqui essa palavra, é a mesma coisa que um cristão, quando ele se torna cristão, ele sai do mundo, ele entrega a sua vida para Deus, ele se torna uma nova criatura em Cristo. Eu vendo o irmão falar antes também, a própria palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há. Então Jesus já nos comprou, ele derramou seu sangue puro lá na cruz do Calvário para nos dar a chance de hoje nós estarmos aqui adorando a Deus. Mas, glória a Deus, segundo a carne, é eu andar na prática do pecado, me acostumar com o pecado e continuar pecando. Pecado voluntário. Então eu estou fazendo a vontade da carne, não quero mudança, quero continuar do jeito que eu estou até o fim. Aquele pecado de estimação, né, que costuma se dizer, né, que você, não, tá tudo tranquilo, aceitei a Jesus, mas você continua fazendo aquela prática. Do jeito que eu quero, não vou seguir as escrituras. Isso não é segundo viver de acordo com o que o Espírito Santo de Deus nos revela, né? Que tem que haver essa transformação, tem que haver essa mudança de dentro para fora, porque há uma conversão quando você encontra Jesus Cristo. E eu me entristeço muito e vejo, tocando novamente sobre essas festas que estão acontecendo durante essa semana aí, né? Que é o Carnaval, né? Como eles escarnecem a Jesus Cristo. Se vocês pararem e analisarem tudo que eles fazem, aquelas encenações, aquelas coisas, tudo para escarnecer o nome de Jesus, para desvalorizar o nome dele. Por quê? Porque por trás de tudo isso, Satanás está arquitetando, convencendo essas pessoas a fazer isso. Mas aí me lembra, e me recorda, e me acalenta tanto o meu coração, que eu me lembro do que Jesus Cristo fez, e continua fazendo nas nossas vidas, né? O que ele passou, aqueles 40 dias no deserto, né? Onde ele foi tentado de todo tipo, né? Com fome, sede, com o poder que ele podia, né, comandar para ele ser tirado dali, Satanás tentando ele, mas ele resistiu e fez a vontade do Pai. Então, o que a gente deve fazer, irmãos queridos? Também resistir em nome de Jesus, porque as provações, elas vêm todos os dias. Todos nós passamos por lutas também, todos os dias praticamente, mas em nome de Jesus nós temos a vitória. Amém? O importante, né, JJ, que nós temos um defensor, nós temos um advogado que está à direita de Deus resolvendo os nossos problemas, as nossas aflições. Mas foi tocado no assunto de hoje, sabe, o nosso programa é tudo, podemos dizer assim, é arranjado na hora. O assunto não tem, mas o momento é da gente discutir certos pontos críticos na nossa vida e na vida da igreja. A vida da igreja é um todo. Eu não estou aqui, não pregamos placa de igreja. Os irmãos dois que estão aqui são obreiros de uma denominação, a Assembleia de Deus, como aqui já recebemos os batistas, da quadrangular, de todas as igrejas. E você, pastor, que é de uma igreja, de qualquer igreja, de que for, você quer anunciar a palavra de Deus? Anunciando a palavra. Vem aqui no estúdio conversar com nós, falar dos assuntos atuais. E esse assunto é muito pertinente porque está aí escancarado no Brasil e exporta para o mundo. E você veja bem, essa festa da carne, ele está falando no assunto de hoje, é bem interessante porque quero passar isso para você, queira você não ouvir, mas você vai me ouvir. Além de ser uma festa da carne, ela é uma festa entregue a demônios. Porque lá na Bahia, começando por lá e venho para o Rio de Janeiro, eles fazem 2, 3 dias, noites e madrugadas, entregando todas as almas e chamando todos aquelas entidades que eles chamam para que recebam o carnaval. Então você está dentro de um algo que foi oferecido a demônios.
E todo mundo, é festa, é momento, é bebida, é coisa. É muito bom, é maravilhoso, mas ali está o inimigo. Ali está, ele está querendo. Porque uma coisa é certa, gente. Você está vendo que tem sangue na parada? Sim. Porque é oferecido, alguém vai se machucar, alguém vai ter que ser oferecido num altar, some crianças, some jovens, some alguma pessoa, porque o inimigo ele não vem de graça. Assim como nós falamos da Bíblia, não é, Juliano e o Rafael, que Deus, pelo sacrifício do seu Filho, que derramou seu sangue na cruz por nós, para nos salvar, assim também o inimigo, ele mascara também, que ele também quer sangue. Só que a morte dessas pessoas leva para uma eternidade que não é de Deus. Uma morte que vai custar muito caro para cada um daqueles que vão lá para essas festas, né, Rafael? É bem complicado, mas a realidade é esta. Verdade. Inclusive aí o senhor falando, né, outrora eu também fazia parte, né, eu vou falar assim de cultos pagãos para não, porque hoje, né, a palavra ela disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará, né? Certa vez, quando eu estava com meu filho em casa até, né, do primeiro relacionamento, que ainda não era cristão, na verdade foi bem assim, quando a avó levava, né, na igreja, Deus é Amor, a avó ia, naquele tempo era Batista, Quadrangular, Assembleia, né, a gente não está pregando placa, mas era essas, mais se via essas, né, essas Batista, Quadrangular, Deus é Amor e Assembleia, logo, né, me lembro, eu tinha 7 anos por aí, e no passar do tempo, né, a vida nos leva, né, a tomar as escolhas, e eu escolhi a servir a ídolos pagãos, e estamos ali já 3 dias tocando sineta, fazendo banho que fala de descarrego, né, e o piá não parava de chorar, não tinha Cristo que fizesse, e tinha uma igrejinha de madeira perto da esquina de casa. Eu disse: eu vou ali naquela igrejinha, já que aqui não resolve nada. Eu olhei para aquela turma toda, né, naquelas parteleiras, eram umas 4, 5, né, de cima a baixo, né, de tudo que você possa imaginar, foi feito tudo. E aí eu disse: eu vou ali, né, já que aqui não é resolvido, eu vou resolver ali. Então Deus achou esse anzol aí, eu posso dizer um anzol para me pescar. E aí fui lá, e aí até disse aí: pastor, olha, tu não coloca a mão na minha cabeça, rapaz. Você quer? E não, só tinha lá o banco da frente. E foi dessa maneira. E ele orou aquela noite. O meu filho, ele dormiu, foi uma benção. E aí eu senti, quando eu tocava os outros dias lá, que eu escutava o som, né, do louvor, aí parecia que algo no meu coração, eu precisava lá preencher mais aquela paz que eu senti no coração no dia que eu entrei lá. E eu relutando para não colocar a mão na minha mão, rapaz. Daqui a pouco eu já estava dizendo: coloca as 2 mãos na minha cabeça, a hora que eu preciso. E dali em diante foi assim. Claro, né, irmãos, não foi da noite pro dia. Teve, como que nós estávamos falando, teve as lutas, né, meus irmãos. E aí os ídolos e pagãos falando que eu teria que desenvolver, que o meu lugar era ali. Foi uma grande luta também, né? Como eu falei, era adicto, e foi uma grande luta. Hoje, para a honra e glória do Senhor, estamos aí fazendo a obra de Deus, né? É verdade. Então, JJ, a gente pode completar dizendo que a solução só está, então, em Jesus Cristo. Nós podemos ir, como o irmão falou, né? Tomar posse todos os dias, nós temos que tomar posse das bênçãos, é só querer. E pela fé em Jesus Cristo, tenho certeza que há transformação, JJ. Com certeza, esses testemunhos nos movem, porque esses testemunhos, irmãos, é o meio que Deus traz, Jesus nos traz para nos fortalecer. Quando você escuta os testemunhos assim de libertação, de cura, e como o inimigo tenta nos afastar para nós não aceitarmos a Jesus, mas Jesus é tão grandioso que ele vai chegando e vai nos transformando, afasta o inimigo de nós, né, e nos coloca no caminho dele, como o irmão estava aberto para receber e ele fez morada. Glória a Deus, que bênção, irmão. Que maravilha, né, JJ? Eu vejo assim que eles vão preparar mais uma canção aí, Fernando. Então, já o irmão aqui, né, já saiu, o Juliano, hoje está cantando, ele trouxe 4 hinos
para então incrementar na nossa programação de hoje. Você está ligadinho, olha, na maior e melhor programação no mundo gospel aqui da região do Alto Uruguai, Erechim, Rio Grande do Sul. A sua rádio, Rádio Conexão Erechim, a sua futura FM. Breve vai ser uma FM que vai expandir toda essa região aqui. Então, por enquanto, nós estamos nas plataformas e você pode acessar Facebook, YouTube, lá no Instagram. Também você pode também no site da rádio, né, descobrir o que tem lá, notícias, tudo o que acontece está lá. Vai no Facebook, vai lá no YouTube, se inscreva para nós, eu incentivo a entender a plataforma, que nós vamos também um pouquinho mais além, o mundo todo aí, né? E vamos então para ouvir mais uma canção e depois nós vamos ver a palavra de Deus, JJ. Vamos lá, a bênção de Deus, nosso irmão Juliano vai enaltecer o nome de Jesus com mais uma Glória canção, a Deus. mais um louvor. Eu vendo os irmãos falar ali, a Bíblia diz que é uma alegria passageira, né, irmãos? Tu vai lá, tu se diverte. Eu me lembro, não quero tomar muito tempo, eu juntei muito dinheiro na época que eu fazia as coisas erradas. Só que eu não tinha paz, não tinha felicidade. Tinha dinheiro para mim viajar, para mim ir em boates, para mim fazer o que eu queria, mas eu não tinha paz. Hoje eu consigo viver com o pouco que eu tenho e sou feliz em Cristo. Glória a Deus. Entende? Então eu encontrei o amor de Cristo. Eu sempre digo para minha esposa que eu não preciso mais nada. Hoje até nós estava conversando com ela, eu estava conversando com ela e eu disse como é maravilhoso, né? Os anos estão se passando tão ligeiro e tomara que passe de uma vez mesmo, né? Porque convicto, irmãos, porque eu sei o lugar aonde eu vou. Não tenho medo da morte. Eu não entendia porque lá no mundo, quando muitas coisas que aconteceu, eu não tinha medo. Me lembro uma vez que se reuniram 8 em volta de mim e Deus me arrancou de lá e eu achava que era eu com as minhas forças, mas na verdade era um Deus já providenciando. Deus providenciando e me dando livramento, né? Olha aí. Então Deus é maravilhoso, irmãos, e esse hino que eu vou louvar, solta aí, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode erguer mais um pouquinho. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Foi tudo por amor, por amar você. Jesus Cristo condenado, um decreto assinado, prescrito pra morrer. Uma ordem do palácio, assinado por Pilatos, de que forma ia ser. Mandou fabricar os cravos, puro aço agulhado, pras mãos do mestre ferir. Uma coroa de espinho, pra rasgar vaso sanguíneo, ordenou fazer ali. Aleluia, Jesus. Disse logo o carpinteiro, mude hoje o madeiro. Ele vai ser humilhado por soldados açoitados, lhe ferindo até sangrar. Pilato também ordenou o madeiro que cortou, faça em forma de cruz. Ele vai ser humilhado por soldados açoitados, o Filho de Deus Jesus. Na cruz o mestre foi crucificado, mas no terceiro dia ressuscitou. Logo mandou chamar Pedro
e disse essas palavras com amor. Aleluia. Cuida, Pedro, das minhas ovelhas. Avisa o povo que eu vou te falar. Eu vim para salvar a humanidade. Jesus. Não quero nenhum desses condenar. Ai, a quem fundiu os cravos, diga a ele que eu perdoo. E quem desceu a coroa de espinho, eu perdoo. Pra quem construiu a cruz e o meu corpo pendurou, quero salvar sua alma e o meu perdão pra ele eu dou. Aleluia. Glória a Deus. Vale a pena, irmãos? Eu pergunto, aleluia. Se vale a pena servir o mundo, aleluia. Diga logo do carpinteiro, mude hoje o madeiro para o criminoso usar. Ele vai ser humilhado por soldados açoitados, lhe ferindo até sangrar. Pilato também ordenou o madeiro que cortou, faça em forma de cruz. Por ele será levado, hoje vai ser torturado o Filho de Deus, Jesus. Na cruz o mestre foi crucificado, mas no terceiro dia ressuscitou. Logo mandou chamar Pedro e disse essas palavras com amor. Cuida, Pedro, das minhas ovelhas. Avisa o povo que eu vou te falar. Eu vim para salvar a humanidade. Não quero nenhum desses condenar. Ai, a quem fundiu os cravos, diga a ele que eu perdoo. E quem desceu a coroa de espinho, eu perdoo. Pra quem construiu a cruz, esse glória a Deus, quero salvar sua alma e o meu perdão pra ele eu dou. Louvado seja o teu nome, Senhor. Alcança, papai amado. Vai de encontro, Senhor, a cada alma, Pai. Glória a Deus. O meu perdão eu dou. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Olha só, irmãos, a ilustração através desse hino, né? O que Jesus sofreu por nós e o que Ele fez por nós, né? Diante disso, irmãos, o amor de Jesus Cristo por nós é a maior demonstração de graça e misericórdia que a humanidade já conheceu. Desde a criação do mundo, irmãos, Deus manifestou seu amor, mas foi por meio de Jesus Cristo que esse amor se revelou de forma plena e perfeita, queridos. A Bíblia nos ensina que Deus prova do seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Está em Romanos 5:8. Diante desse amor, queridos, somos chamados a viver de maneira digna, guiados pelo Espírito Santo de Deus e não pelos desejos da nossa carne. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 16 ao 17, Paulo nos ensina: digo, porém, andai em espírito e não cumprirei a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro. Andar segundo a carne leva ao pecado, leva à morte espiritual e à separação de Deus, queridos. Mas viver segundo o espírito nos conduz à santidade, paz e à comunhão com o nosso Pai. O que podemos concluir, irmãos queridos, para todos que nos acompanham? O mundo oferece prazeres momentâneos
que alimenta os desejos da nossa carne, mas não satisfaz a nossa alma. Muitas vezes somos tentados a seguir caminhos fáceis, mas que nos afastam de Deus. No entanto, a palavra de Deus, que está em Romanos 8,13, nos fala e nos exorta: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas pelo Espírito mortificardes as obras do corpo e vivereis. Glória a Deus. Isso significa que devemos diariamente escolher viver para Deus e não para os impulsos carnais deste mundo. Jesus nos convida a uma vida abundante, mas essa vida só pode ser experimentada, amados, plenamente, quando estamos em sintonia com o Espírito Santo de Deus. Ele nos ensina, consola, fortalece em momentos difíceis. Quando seguimos sua direção, evitamos o engano e permanecemos no caminho da verdade, que é o caminho de Jesus Cristo. Glória a Deus. É uma grande verdade, né? Que aí está. Na JJ hoje, então, nós queremos parabenizar a nossa apoiadora da nossa programação, Aline Matos, lá, que está de aniversário hoje, completando mais um ano de vida. Nossos parabéns, nosso carinho todo especial, nosso abraço e felicitações aí, longevidade e muita paz e muita saúde, minha querida, e que Deus te abençoe grandemente na tua empresa, nos teus afazeres, na família, junto à filha, seu esposo, né? Nosso abraço, todo o carinho da nossa programação aqui na Rádio Conexão, que tem essa programação todas as terças-feiras, né? Na Luz da Palavra. Falando da Luz da Palavra, né? Claro, falando dela, do apoio, né? Que está aí nos apoiando como a empresa dela, né? Que você pode acessar lá no Instagram, @Aline Matos Fagundes. Você vai descobrir tudo que faz e o que não faz, né? JJ, queremos ouvir a palavra, JJ. Com certeza, irmão querido. Bem rapidinho antes da palavra, eu queria cumprimentar o Pedro da Legrave, o pastor. Grande abraço, irmão, que está nos acompanhando no YouTube. Também o Eliel, meu cunhado, que está no YouTube. Um abraço, meu cunhado, Deus abençoe. A pastora Rita Suzete, também Deus abençoe, pastora. Tudo de bom. Também meu sogro que entrou agora, paz seja convosco. Tercílio, gaiteiro de Cristo aqui, Deus abençoe. E a todos que estão nos acompanhando no Face, no YouTube, no aplicativo da Rádio Conexão Erechim. Agora vamos então para o momento da palavra. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Quero aqui saudar novamente a cada irmão que está ligado conosco através da Rádio Conexão Erechim. Com muita alegria, primeiramente agradeço a Deus por esta oportunidade, a qual Deus fez uma promessa, né? Que eu estaria indo para alguns lugares para pregar a palavra dele. Eu creio que essa é mais uma promessa que Deus está cumprindo na minha vida. E quero agradecer ao irmão também, José, Jesus, e a cada um dos irmãos, Edgar, Fernando, e também ao irmão Juliano, que está comigo, né? Ele logo aceitou o convite de estar aqui. Então, vamos aqui para a parte da palavra, irmãos. Hoje eu quero falar sobre o livro de Juízes, amados. Falar um pouco sobre a história de um homem chamado Gideão. Amém? A palavra do Senhor, eu quero aqui estar lendo aqui no capítulo de número 6, né? Capítulo número 6 de Juízes. Louvado seja o nome do Senhor, que fala assim, irmãos: a opressão midianita. Porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos medianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes das cavernas e as fortificações, porque sucedia que, semeando Israel, os medianitas, os amalequitas e também os do Oriente contra ele subiam e punham-se contra ele em campo, destruindo os frutos da terra até chegar em Gaza, e não deixava mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Mais adiante, no versículo 11, diz assim: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás a Bizerita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor apareceu. Ele disse:
o Senhor é contigo, homem valoroso. Amém? Amados irmãos, eu quero aqui abrir a introdução desta palavra. Antes do livro de Juízes, vem o livro de Josué. No livro de Josué vai falar que Josué, então, logo após eles ter vencido algumas batalhas, logo após, agora com o comando de Josué, Josué começa a falar ao povo e começa a lembrar o povo de tudo quanto Deus tinha colocado na mão deles, o quanto Deus tinha sido no caminho, o quanto Deus tinha abençoado, lembrando desde o tempo de Abraão, lembrando das bênçãos, como Deus foi com eles no deserto. E aí Josué começa a falar com o povo, falando da seguinte forma, amados. Josué ele começa a fazer recordações de tudo que aconteceu. Começou a falar então que Balaque chamou a Balaão para amaldiçoar o povo, mas isso não teve, porque nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Toda língua que se levantar contra ti, Deus a condenarás. Então agora Josué começa a fazer ali uma lembrança ao povo, e chama o povo, e faz uma nova aliança, faz a renovação do povo. E no versículo do capítulo 24, do versículo 15, Josué diz assim: porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei a quem servais, aos deuses qual servir os vossos pais, ou ao Senhor Yahvé, né? Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso. E quando Josué, já passado em dias, diz a palavra, ela vai nos relatar que Josué, avançado em dias, ele despede as tribos, e cada tribo vai para o seu lugar. Aí Deus dá a ordenança que teria que expelir aquele povo, deveria tirar aquele povo aonde que Deus ele deu aquela terra por herança. Mas algum daqueles povos não saíram. E diz a palavra que este povo ficou ali para sim, para que o povo de Israel viesse ser muitas vezes testado, para ver se era bom Israel servir a Deus ou aos deuses estranhos. Nesta noite nós estávamos falando aqui sobre exatamente isso, sobre deuses estranhos, sobre o verdadeiro Deus. E a palavra do Senhor vai dizer, e o primeiro juiz foi Otiniel. E quando o Otiniel ele vence a batalha, cessou 40 anos, o mesmo tempo ao qual o povo andou no deserto. E aí então sucedeu que logo após Otiniel vir a falecer, Eude, e 80 anos sossegou a terra. Também teve Sagar, Débora e Baraque, mais uma vez 40 anos, né? Baraque foi um juiz separado, juntamente com Débora, ali fala de Baraque. Mas irmãos, o que eu vou falar nesta noite é de um homem chamado Gideão. A palavra diz que por 7 anos, mais uma vez, quando morria um juiz, o povo ele voltava a adorar a Deus estranho. O povo voltava às suas velhas práticas. E então o povo não permanecia fiel. Mas ali, irmãos, eu quero te dizer, já abrindo um parênteses, que aqui as consequências estavam vindo para o povo de Israel. Porque Josué, instruído por Deus, falou: não olha para a direita e nem para a esquerda, para que tu prospere. Porque por um lado estava um povo e outro lado estava outro povo. Não era para eles fitar os olhos deles. Eu entendo desta maneira nos costumes, nas tradições daquele povo, porque o povo de Deus é um povo separado. Você vai concordar comigo? Aí então, por 7 anos, o número 7 significa o número da perfeição. Quando Deus fez, aleluia, em Gênesis, Deus descansou da sua obra. Nós entendemos, meus irmãos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que o número 7 é o número da perfeição. E logo após 7 anos, eu não sei qual é o tempo que você está passando por alguma enfermidade, eu não sei qual é o tempo que você está passando por uma luta, mas eu quero te dizer que há um Deus que está vendo, há um Deus que está olhando para essa situação. E a palavra do Senhor vai dizer que em tempo, irmão Edgar, irmãos aqui presentes,
irmãos que nos acompanham pela rádio, em tempo o povo medianita ele subia quando o fruto, quando a novidade do que o povo de Israel plantava, o povo subia, o povo medianita e o do Oriente. E a palavra vai descrever que eram numerosos, era considerado como gafanhotos. E veja a importância de uma coisa, uma importância não, coloca uma palavra, uma observação. Eles não vinham saquear para se alimentar, eles vinham saquear para destruir. E nós sabemos que a missão de Satanás nesse mundo é matar, roubar e destruir. Mas aquele povo, diz a palavra que aquele povo, eu vejo, olhando pelos olhos da fé, que aquele povo ele se acostumou, irmãos. Se acostumou a viver aquela situação. E não é isso que Deus quer para mim e para você. Não é isso que Deus quer, que nós ficamos apostasiados, acomodados. Eu não sei qual é a luta que você está passando, mas eu quero te dizer que nesta noite Deus está te chamando para um particular. Deus está te chamando para você, aleluia, se levantar, não se acomodar nessa situação. A palavra diz que quando o povo vinha e destruindo tudo, eles não levavam para eles destruíam com fruto, com mantimento, e assim o povo de Israel ia perecendo, ia ficando fraco. No quê? Em tudo, no alimento, sem alimento, né, irmãos? A gente sabe que naquele tempo era mais o alimento, né? A moeda, o azeite. Então, amados, era o tempo da agricultura, né? É assim que o povo, né? Então, amados, eles pegavam o quê? Faziam cavernas para se esconder. Porque veja que lá em Gênesis vai falar que quando Adão comeu do fruto, ele se escondeu. E o pecado, a consequência do pecado faz a pessoa se esconder. E nesta noite eu quero dizer para você que quando muito se escondia, Deus viu um homem chamado Gideão. E esse homem estava ali no lagar, trilhando trigo. Lagar é lugar de uva. Ele estava ali, ele estava tendo uma estratégia. E quantas das vezes nós estamos passando por alguma situação, e eu quero dizer para você, quem sabe você aí do outro lado está dizendo assim, mas irmão, a minha situação, ela é impossível. A minha situação, o que eu estou passando, você não tem ideia do tamanho da luta. Veja bem esse povo agora, toda vez que eles iam colher, o inimigo vinha. Mas o que? Era consequência, irmão. Era consequência porque lá no começo eles não expulsaram esse povo. Tem coisas que nós temos que nesse momento, hoje, nós deixar os mau hábitos, nós tirar do nosso... A Bíblia diz assim, porque despojei-vos de todo o velho homem. É para nós nos despir, é para nós, a nossa luz, vai clareando até fazer dia perfeito. Assim é a vida do cristão, mesmo que nós temos lutas, Deus quer que nós cada dia mais nós venhamos nos converter. Às vezes nós falamos, uma brincadeira às vezes no meio, né? Vai ter que converter no sentido de, não brincando com a palavra, mas falando assim um para o outro, quando a gente tem intimidade. Mas isso é normal, irmãos. Às vezes tem quem se ofende, mas nós convertemos dias após dias, momento após momento, palavra, você lê uma palavra e os teus olhos abrem. Mas Gideão aqui o Senhor aparece. Tem um diálogo. Deus viu um homem que não estava se escondendo. Olha só, enquanto a multidão se escondia, havia um homem que estava malhando trigo no lagar. Porque muitas vezes, irmão, nós vamos com a multidão. Nós seguimos exemplos que não é da vontade de Deus. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem de vida, mas o fim é de morte. E Deus quer assim, irmão, independente dessa situação, independente que você está passando, não te esconda. Se Deus te chamou, você é vaso dele. Tu é vaso, tu é serva. E a Bíblia vai nos relatar que agora Deus começa a ter, irmãos, uma conversa com Gideão. Ele disse, varão valoroso. Então o anjo apareceu e disse, o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobrevém. Isso é uma coisa da humanidade.
tanto muitas vezes dentro do meio cristão e lá fora, porque agora estão todo mundo aí festejando o carnaval, como nós estávamos falando, estão todo mundo se dando a bebedice, estão todo mundo fazendo a carnalidade, mas quando vier a consequência, muitos vão dizer: cadê Deus nesse momento? Aonde está Deus nessa situação? Deus sempre está no lugar, Ele está ali, Ele está no seu trono, Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Então não há maldição sem alguma coisa. Nunca vai acontecer alguma coisa se alguém não fizer por onde. A Bíblia relata que tem um versículo assim, agora eu não me lembro, não há maldição sem causa, algo assim, sem algum procedimento. Se a pessoa fez, os irmãos estão vendo agora aqui nós falar, né, os irmãos que estão entrando, nos carnaval passado aí, logo veio a pandemia, né, logo algumas catástrofes, algumas coisas aconteceram, mas eu quero ficar aqui em Gideão, e a Bíblia diz que Gideão diz: ah, Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobrevém? Né? Ele fala assim para o anjo, porque o que é feito de todas as maravilhas, como se Deus não quisesse abençoar, como se Deus fosse injusto, como se Deus fosse incapaz de abençoar, como se alguma coisa fosse impedir Deus de te abençoar. Mas a palavra do Senhor diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que possas salvar, e nem os seus ouvidos agravam para que não possa ouvir, mas a separação do homem de Deus por causa do pecado. Então aqui Deus tratou com este povo, e aqui fala com Gideão, falando com Gideão, e Gideão vai falar algo mais com ele, né? O Senhor vai falar com ele assim, ó. Ele pergunta: o que é feito das maravilhas, né? Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou, colocando a culpa em Deus daquela situação, enquanto aquilo era resultado dos seus pecados, da nação de Israel. Aí ele diz: porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos do medianita. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás Israel das mãos do medianitas, porventura não te enviei eu? E ele disse de novo: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés. Assim, muitas vezes nós estamos assim: Senhor, como que eu vou fazer? Como eu vou fazer a tua obra? Eu sou mais pequeno, eu sou mais humilde. Eu não, né, a gente troca às vezes a humildade por situações financeiras. Eu sou menos desprovido. Aqui ele estava falando, né? Em todas as palavras ele está dizendo assim, ó: eu sou incapaz de fazer isso. Eu não tenho condições de fazer isso, Senhor. Mas o Senhor disse assim, ó, para ele: como um homem. O Senhor disse: porquanto eu hei de ser contigo, e tu ferirás os medianitas como se fosse um homem só. Veja bem que aqui eu quero dizer para você que quando Deus começa a falar conosco, e eu quero dizer assim, ó, para ti que está nos escutando, que Deus ele vai começar a mudar o profeta. Lembra de Ezequiel no vale de ossos secos, que Deus fez ele andar? Deus que fez, ele não quis andar, Deus fez ele andar no meio do vale dos ossos secos. E aí Deus começou a falar com ele: poderão esses ossos reviver? E ele disse: tu que sabes, Senhor. Então agora tu profetiza aí você na tua casa, libera uma palavra de bênção sobre a tua casa. E sabe que uma coisa, Deus vai começar a trabalhar dentro do homem de Deus, daquele que Deus levanta para fazer a obra, porque agora Deus começa a falar com Gideão. O Gideão, ele estava com a sua mente fechada, e Deus começou a abrir a visão dele, começou a abrir o entendimento dele. Olha, eu sou contigo, eu vou ser contigo, eu sou contigo, né? Ele vai colocar muitas coisas, empecilhos, né? Porque ele estava, e aquela geração do passado, todas foram congregar com seus pais, quer dizer, foram à sepultura. Era uma nova geração, não havia quase quem anunciava, não havia quase. Então quero dizer para você que é um pregador da palavra, você que é um missionário, você que é uma pessoa, um membro, né? Você que está aí, que conhece a palavra, não deixa de anunciar a palavra, né? Então agora Gideão ele fala, e Deus manda ele fazer o quê?
derrubar o altar do seu pai, que é de Baal. Uma coisa que eu vejo que vai começar dentro da casa, vai começar dentro do lar, Deus vai começar a derrubar os altares. É necessário, veja bem, ele poderia dizer assim mais uma vez para Deus: não, Senhor, lá é do meu pai, lá eu não vou mexer, lá é coisa do meu pai. Mas Deus vai começar dentro do lar. Deus vai começar a fazer mudança, vai mudar o teu pensamento, assim como vai mudando dia após dia o nosso também. Deus vai começando a abrir. E a Bíblia diz, agora um homem que estava assim, dizendo assim: eu sou pequeno, eu não posso, eu sou incapaz porque a minha família é pequena. Ele vai lá, derruba o altar de Baal. Seu pai, aquele povo queria pegá-lo, queria, agredi-lo. Seu pai disse: não deixa. Aquele que encostar a mão no Gideão, ele vai pagar com a sua vida. Se Baal é Deus, ele que se contenta por si mesmo. Ele fez um desafio, lançou um desafio a Baal. Se ele é Deus, ele que contenda a si mesmo. E a palavra vai dizer que agora aquele homem, sabe por quê? Eu vejo uma coisa, amados: Deus, ele conhece. Deus, ele sabe quem você é. Quem sabe você está no seu íntimo dizendo: eu não posso, eu não sei ler, eu não sei pregar, eu não tenho teologia, eu não sei louvar. Mas eu quero dizer para você, Deus viu ali que Gideão estava malhando trigo no lagar. Um homem de visão. Você é uma mulher, um homem de visão. Deus sabe das tuas qualidades. Quem sabe o mundo aí fora está dizendo para você: não, tu não pode, tu não é capaz. Mas Deus sabe, ele te conhece. E Deus, os olhos do Senhor alcançou Gideão, assim como os olhos do Senhor te alcançou nesta noite. E a palavra vai dizer então que aquele homem agora que estava cheio de dúvida, aquele homem que ele fez ali a prova com Deus e tudo mais, mas depois, olha só, eu vou falar essa palavra, me perdoa, olha, é a loucura. A palavra diz que a pregação do Evangelho é a loucura para aqueles que não conhecem, mas para nós é o poder de Deus. Ele foi lá, tinha mais de, se não me engano, era milhares, e agora Deus não. Os covardes voltam, os medrosos, aquele que tomar água e não fizer igual um cão, que não levar a sua mão, porque vigiando, retrocede aqueles que não fizeram dessa maneira, Então aquele homem com 300, um homem que estava com tanto medo, e é isso que Deus vai te fazer, porque Deus não nos deu um espírito de temor, Ele deu um espírito de fortaleza, amor e moderação. Nós estávamos falando sobre moderação. Deus vai te dar um espírito de moderação, de amor, de fortaleza. Pode tudo ao teu redor estar dizendo: não, você não é capaz, você não é ninguém, mas você sabe quem você é para o Senhor. E a Bíblia vai dizer que foi algo muito estrategista, porque Deus viu ele malhando trigo no lagar. Deus sabia: esse homem aí, essa mulher aí, na comparação, trazendo para os dias de hoje, Deus sabe que você tem esse potencial. Eu não estou aqui massageando o teu ego, mas Deus te conhece. Deus te conhece desde o ventre da tua mãe. E Gideão, diz a palavra então que Deus instruiu. E quando nós começamos a dar ouvido para Deus e não para nossa, porque eu entendo assim, há 3 vozes no meu entender: a voz da carne, a voz de Deus e a voz do inimigo. Então temos que cessar. Até tem um versículo, um louvor que diz: eu preciso calar todas as vozes menos a sua. É necessário nós calar a nossa. Muitas vezes nós estamos dizendo assim, nós estamos dando crédito para o inimigo, que muitas vezes usa as pessoas, sem menos a perceber. Nós estamos dando crédito, porque muitos vão dizer: não, quem é você? Você não pode, você não é capaz, você não sabe ter uma boa oratória, você não tem uma teologia. Não, Deus escolheu homens indoutos, homens iletrados. Todos os homens da Bíblia vai falar que eram homens, as mesmas paixões. Elias, ele não falava pela palavra de Deus, ele diz: pela minha palavra não vai chover. E não chovia. Eu quero dizer para você que Deus não mudou, que Deus está aqui, é somente clamar. Diz a palavra: quando o povo clamou, Deus enviou o socorro. Então diz a palavra agora, irmãos, já estou finalizando aqui, que foi uma loucura.
se atravessaram espada contra espada por Deus e por Gideão, e foram quebradas tochas, foram tocadas buzinas, e aquele povo ele ficou, e porque Deus deu um sonho para um homem lá dentro do acampamento. Eu tive um sonho aqui assim, e o outro disse: é a espada de Gideão. É a espada de Gideão. Eu quero dizer para você que não precisa, a tua luta não é contra a carne nem contra o sangue. Outrora o povo lutava no Velho Testamento, no Antigo Testamento, mas hoje, meus amados, é só nós confiar, é só nós dobrar o joelho, é só nós crer, porque uma primeira coisa Deus não poderia fazer, sabe por quê? Se Gideão continuasse com aquele negócio: eu não posso, eu sou pequeno, eu sou menor da minha casa, ficar duvidando. Na dúvida Deus não opera, tá bom, irmão? Eu agradeço a minha oportunidade, que Deus abençoe. E o que eu não pude expressar, que o Espírito Santo possa falar mais ao teu coração, amém? Glória a Deus, que bênção, né, irmãos? Os heróis da fé, né? Tantos homens e mulheres que estão descritos na Bíblia, na palavra de Deus, né? Gideão era um agricultor e com apenas 300 homens derrotou um exército imenso, mas não pelas forças dele, do exército dele, mas pelas forças de Deus, que era um homem temente a Deus. Então, como o irmão acabou de pregar, né? A gente tem que se entregar, deixar Jesus agir, deixar o nosso Deus comandar a nossa vida, que com certeza Ele fará maravilhas, nos fará vencer guerras que para o ser humano, batalhas são impossíveis de serem vencidas. Talvez seja que você esteja passando na família, ou no corpo físico nosso, com uma doença, né? Ou no teu ambiente de trabalho, mas com certeza, querida, se você entregar realmente a tua vida para Jesus, buscar os caminhos dele, Ele dará vitória, porque Ele não é um Deus de derrotas, Ele é o Senhor dos exércitos. Como a palavra mesmo falou agora, através do irmão, né? Deus falou, Ele comanda tudo e Ele nos dá a vitória no seu tempo certo, no seu tempo exato. E eu gostaria já aproveitar, irmãos, de agradecer toda a nossa audiência que tem, que são muitas pessoas de Caxias, de Novo Hamburgo, de Carazinho, Chapecó, Erechim, toda a região, que estão no Facebook, no YouTube, no aplicativo da rádio. Nosso carinho, que Deus, olha, abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, e não deixe de compartilhar, de marcar um amigo, uma amiga que necessita. Todos nós necessitamos da palavra de Deus, que nos conforta, que nos liberta, né, irmãos? Eu queria agradecer aqui a minha sogra, que está no YouTube, lá mandou aqui, toda a família está assistindo, muito obrigado, que Deus abençoe grandemente. A minha sogra é uma mulher de muita oração, ela sempre dizia assim, José, eu dizia para Deus, né? Depois ela contou para mim, José, eu quando vinha na igreja, eu via aqueles bancos da minha família, que era para minha família estar sentados, eu me emociono, eu não via vocês ali, mas eu orava para Deus e pedia a Jesus e clamava que um dia Ele ia me dar a oportunidade de ver todos aqueles bancos completos com vocês, né? E para a glória de Jesus e a fé dela, nós estamos lá hoje, preenchendo aqueles bancos para a glória de Jesus. Então, queridos, creio, nada é impossível para Deus, nada. É verdade, né? Aí está então uma programação toda especial para você aqui na Rádio Conexão. Quero também agradecer aos meus parentes lá no Paraná. Estão no aplicativo lá, né? Todo o pessoal lá que gosta de estar ouvindo, né? Então é bem interessante. Muito obrigado lá em Poricatu e também em Florestópolis, lá no norte do Paraná, né? Queremos agradecer. É a nossa programação, JJ. E sempre aquele apoio que nós falamos aqui, né? Da Aline Recreações e Eventos Cerimonial. E você pode acessar aí no Instagram, @AlineMatosFagundes, certo? Então vai lá e você vai ver tudo o que acontece nessa área, para todos os eventos, chá de bebê e aniversários de todas as idades, casamento, 15 anos, cerimonial e formatura. Você está pensando naquela data especial? Então faça o orçamento, JJ. Glória a Deus pela vida da Aline, muito obrigado pela colaboração, pelo apoio neste programa abençoado aqui também. Muito obrigado. Deus abençoe a vida de vocês. E queria convidar o nosso irmão aqui, Juliano, né, da Assembleia de Deus, para nos trazer mais um louvor, para enaltecer o nome do nosso Deus, de Jesus. Deus é maravilhoso, irmãos. Quero deixar aqui um abraço também ao pastor Evandro, meu amigo, né, o Dércio Fernandes, a Rosane, o Júnior também ali, o Juninho Locatelli, obreiro da casa do Senhor, e mais os irmãos aqui, ó, o irmão Ivan, obreiro também da casa do Senhor. Deus abençoe, meus irmãos, um abraço. Pode soltar. Glória a Deus. Deus é tão maravilhoso que Ele sempre está no controle de tudo. Glória a Deus. Vendo a palavra
foi pregado, aquilo que foi falado. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Já cansado de chorar, disse Deus, não adianta, não dá pra continuar, não suporta essa dor tamanha. Tá difícil viver sem a tua presença. Nada faz sentido com a tua ausência. Sei que pode me mudar. Glória a Jesus. Pois tu és oleiro, faz em mim uma reforma, me faça por inteiro. Glória a Deus. Aleluia. Sem o Senhor comigo eu me sinto em pedaços. Esteja comigo e faz de mim um novo vaso. Então me ouve, Deus. Tu és que me sonda e me conhece. Olha minha fé que desfalece, preciso de ti. Então me ouve, Deus. Não deixe eu voltar atrás. Em teus braços, Pai, encontro paz. Por favor, meu Deus, não me abandona. Glória a Deus. Eu não sei por que tu tá passando, mas Deus manda eu te dizer que vai passar, aleluias. Só persevera, aguenta mais um pouco, aleluia. Glória a Deus. Tá difícil viver sem a tua presença. Nada faz sentido com a tua ausência. Sei que podes me mudar, pois tu és oleiro, faz em mim uma reforma, me faça por inteiro. Glória a Deus. Sem o Senhor comigo eu me sinto em pedaços. Esteja comigo e faz de mim um novo vaso. Então me ouve, Pai. Não deixe eu voltar atrás. Em teus braços, Deus, encontro paz. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então me ouve, Deus. Não deixe eu voltar atrás. Em teus braços, Deus, encontro paz.
não me abandona. Glória a Deus. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Glória a Deus. Que bênção, né, irmãos? Louvar a Deus. Deus habita em meus louvores. Esse programa tão abençoado, né? Já queria novamente agradecer o carinho de todos vocês que nos acompanham, né? E eu queria perguntar aos irmãos assim, perguntar na verdade não, pedir para vocês deixarem uma mensagem para o pessoal que nos acompanha, né? Que de repente está passando por uma luta, por uma dificuldade, ou que está no caminho de Jesus, não está. O que vocês têm a dizer para esse pessoal que nos acompanha? Bom, eu quero dizer, o pessoal que está aí acompanhando, independente se você serve a Deus ou não, eu quero dizer para você assim que a Bíblia vai relatar que Deus amou o mundo do Filho, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Uma das coisas que eu vejo é esse mundo tá correndo, todo mundo correndo atrás. Mas eu quero dizer para você, aí dentro de você existe uma alma e ela precisa ser alimentada. E talvez você tenha um vazio dentro de ti. Eu falo por experiência, e é engraçado até ao mesmo tempo, falando agora nessa situação, que graças a Deus Jesus me encontrou, mas havia um vazio dentro de mim, a qual eu procurei em vários lugares. A droga, como eu falei que eu era dependente de químico, a droga, a bebida, festa, como o nosso irmão Juliano falou, tinha dinheiro, né? Ele tinha dinheiro, mas faltava algo. Assim, eu acredito que você que está aí do outro lado, você pode ter um carro, você tem tudo aí, mas você sente que dentro de você ainda falta algo. Eu quero dizer para você que Jesus é o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Glória a Deus. Amém? Então, aceite a Jesus como teu único suficiente Salvador da tua vida. E você verá que você não vai estar sozinho. Amém? Que Deus abençoe. Com certeza, né, Juliano? E daí, Juliano? Essa colocação aí procede, né? Procede. Deus é tão maravilhoso, irmãos. Eu sempre costumo falar, gente, é tão maravilhoso, irmãos, que nada cai a não ser que Deus permita, né? Então, eu me lembro que há 2 anos atrás, quando eu cheguei na Assembleia de Deus, eu estava praticamente falido. Eu costumo de falar para os irmãos que a minha companhia era rato, barata. Essas eram a minha companhia. Perdido, a droga que eu vendia, eu comecei a usar e fui me afundando cada vez mais. E quando eu cheguei na Assembleia de Deus, Deus me tirou de lá, usou esse homem de Deus, o pastor Robson, há muitos anos atrás, quando ele veio para a vinda de Jesus ainda. E eu cheguei na Assembleia de Deus, Deus começou a trabalhar, me deu casa, me deu muitas coisas. E só que o processo de Deus, irmãos, ele é dolorido. O processo de Deus muitas vezes a gente não entende. Há 2 anos atrás, que nem eu sei que já está quase no fim, eu passei uma luta tão grande, irmãos, que eu não entendi. Eu achava que quando eu cheguei na igreja, o irmão Rafael tinha testemunho. Eu vim do crime, eu troquei tiro com a polícia, eu fiz tantas coisas lá, eu achava, irmãos, que eu tinha testemunho. Mas quando eu vi o irmão falando, o lugar é lugar de sofrimento, lugar de dor, lugar de preparação. Deserto é lugar onde tu vai passar pelo deserto, mas tu não vai ficar lá. Só aquele que fica murmurando e não consegue achar uma solução, pedir para Deus, se humilhar para Deus. A Bíblia diz que aquele que se humilha, Deus exalta, e aquele que se exalta, Deus abate. Então, 2 anos de prova, 2 anos. O cantor Juliano, que levava mensagem em vários lugares no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, teve que se humilhar no farol, vendendo doce. Eu tinha 5 empregados, irmãos, que viajavam comigo. Eu tinha por volta de 5, 6 mil por mês, eu já estava ganhando. Quando eu cheguei na Assembleia de cara, Deus me deu a minha casa e a outra casa que eu tinha, tipo, meus irmãos. E ali foi. E
os irmãos falavam tanto de deserto dentro do carro quando eles estavam viajando. Eu dizia, eu tiro de letra isso aí. Misericórdia, pai. Eu me lembro que a minha esposa estava na sala de uma cirurgia, fazendo cirurgia, e o meu piá estava em casa, ele tinha feito uma cirurgia na boca, e a boca dele, ele ficou desde as 7 da manhã até as 9 da noite. E a minha esposa na sala de cirurgia, eu não podia sair de lá para vir. Ali começou tudo. Eu me lembro que estourou o motor do meu carro, eu já não tinha mais carro para trabalhar, os amigos que eu tinha, todos foram embora. Cortaram a água e de noite choveu para nós poder tomar banho. Deus cuidando, Ele cuida de nós. Nós podemos passar pela luta, pelas aprovações, mas Ele está sempre cuidando de nós. Eu me lembro que no outro dia me cortaram a luz, mas no outro dia Deus usou uma irmã, a irmã do Colhendo Sorriso, ela fez uma rifa para me pagar uma luz de uma pessoa que eu nem... Entende, irmão? Então, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Para você que está passando pelo deserto, 2 anos eu passei. Deus me colocou embaixo de um farol e eu não entendi o porquê. A Bíblia diz que a glória da segunda casa será maior que da primeira. Muitos acham isso, eles saem da congregação e vão para outra, achando que não, vou sair daqui, eu vou para lá, vai ser. Mas não é, não entenderam. Infelizmente não entenderam. E eu entendi. Deus me tirou, me abençoou e me botou lá embaixo, me provou e depois me colocou lá em cima de novo. E hoje eu estou vivendo novamente as bênçãos do Senhor. Deus me colocou num farol e eu não entendia o porquê faltou saúde na minha casa, o porquê a minha esposa quase morreu e eu vim chorando desde o hospital até em casa. Eu não entendi porque até os próprios da minha casa me abandonaram. Depois eu fui entender que tinha uma igreja inteira orando por mim. Mas aonde Deus te coloca, ninguém vai te ajudar. Lembra de Jesus, irmãos? Quando Ele disse, se for preciso, passa de mim esse cálice. E Ele disse, mas de todavia seja feita a tua vontade. Entende? O pai, ele ficou quietinho lá em cima. Ele viu o filho sofrer tudo por mim e por você. E não moveu um dedo. Ele podia ter mandado uma legião de anjos e destruído tudo. Mas não, cumpriu. O véu se rasgou e hoje nós temos chance de estar aqui. Então, para você que está passando pelo deserto, suporta. Porque o que vem pela frente, se você suportar e não for murmurador, que nem aquele povo que estava com Moisés, eles andavam com Jesus também, eles comiam o melhor de Jesus, eles andavam, eles comiam, mas quando chegava a hora de obedecer, eles não obedeciam. E por isso eles pagaram o preço. Mas, para você que está no deserto, que está sofrendo, persevera, que Deus é tão maravilhoso. Eu quero deixar aqui um testemunho bem ligeirinho. Deus me colocou, irmão, no deserto, me colocou naquele farol, me provou, a comida não faltou, que tinha cesta básica de tudo que era lado. E até hoje veio, irmãos. Então, Deus é tão maravilhoso que Deus me colocou lá e eu conheci um homem lá nesse lugar. E Deus, o meu irmão Paulo, o André, tantos irmãos que viajaram comigo, que foram trabalhar comigo ali no DAI, sabe que eu conheci uma pessoa lá e Deus tá me abençoando de tal forma que eu tô praticamente 2 meses, irmão, sem trabalhar. E o que eu ganhei lá em 15 dias para 2 meses, ainda Deus é maravilhoso. Maravilha, né? Passemos pela luta, mas passemos dando glória. A gente nunca vai entender o trabalhar de Deus, mas temos que colocar nas mãos dele e deixar que ele trabalhe. Ele que nos conduz a nossa vida, é ele que cuida da nossa família, é ele que cuida de nós. Confiar, simplesmente confiar no Senhor, em que ele sabe de todas as coisas. Nós sabemos, né, JJ, que temos pessoas que estão lutando. Quero dar um abraço lá para o Fernando Degani, né? Deve estar no YouTube lá. Ele também está passando um momento muito difícil. Ele está assim, ó, difícil. Ele deixou se derrotar, né, muitas vezes, e está lutando. A mãe está ali, né? Então que de repente o Fernando está ouvindo e vê o exemplo disso aqui, Fernando. Ó, eles não foram, eu não sei, em berço de ouro. Eles não vieram com o banco e o cartão recheado, né? Não. Uma luta que é todo dia, né? Se desfazer de tudo, porque Deus, eu vou dizer uma coisa,
o que Deus oferece para nós, o que o inimigo nos deu, ele vai tirar, viu? Isso pode ser para você, viu, Juliano? E para cada um de nós. O que o inimigo te deu, Deus vai tirar. O que não foi legal. Deus vai renovar e vai te dar outro. Ah, mas aquele carro era melhor. Não, Deus vai te dar um melhor. Ah, mas aquela casa, ele vai te dar melhor. Saúde, ele vai te dar. Mas olha, gente, é coisa de gaúcho que a gente diz, né? Gente, você tem que abraçar a causa. Entender a palavra de Deus é tão simples, começar a ler, a entender e buscar. E também se congregar a alguma igreja evangélica, pode ter certeza disso, buscar a Deus, né? Eu quero agradecer, então, nós estamos chegando na sinaleira da nossa programação de hoje e convidar você, todas as terças-feiras, aqui na programação da Rádio Conexão, essa programação que vai ao ar a partir das 20 horas. Apoio cultural, eu quero agradecer, né, mais uma vez, Aline Recreações e Evento Cerimonial, que está lá no Instagram. Você pode, então, acessar Aline Matos Fagundes para todos os eventos, chá de bebê, aniversário de todas as idades, casamento, 15 anos, cerimonial em formatura, pintura de rosto, animação com todo tipo de personagem infantil, serviço completo de cópia e garçom. Também tem data show com tela retrato com sonorização. Gente, muito obrigado, quero agradecer. E você está pensando, então, né, aí fazer aquela festinha, né? Tu já fez, né? Vamos lá, né? Tem um casamento pela frente aí, né? Vamos fazer esse casamentão aí. 99706-9589. E você quer anunciar aqui na nossa programação, tem o departamento de comercial, né? Que está aí rolando aí, né? Você pode entrar em contato. Tá passando lá na JJ, muito obrigado, quero agradecer imensamente você que está hoje aí na liderança da programação, né? Agradecendo e também a cada um dos nossos ouvintes. JJ, muito obrigado, meu abraço. Imagina, irmão, eu que agradeço a confiança do senhor, né? O Edgar, meu irmão querido, o Fernando também, irmão querido, direção da rádio, a confiança de deixarmos nós começarmos esse trabalho aqui também, né? Tudo isso eu agradeço muito, louvo a Deus pela vida de cada irmão que me apoia, que dá os conselhos, né, e que Deus seja louvado através da vida de vocês também. Já agradeço também aos irmãos que estão aqui, né? Já queria convidar todos que nos acompanham para nós fazer aquele momento muito especial também, que é o momento da oração. Você que está passando por uma dificuldade, você que tem alguma enfermidade, coloque em oração neste momento, porque eu tenho certeza que Jesus Cristo, nosso Deus, vai agir grandemente através da oração do irmão Rafael, e você será tocado e curado em nome de Jesus. Vamos lá para a técnica agora e depois nós já voltamos, né? Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu quero aqui, Senhor meu Deus, apresentar a cada ouvinte, meu Pai, que está conosco ligado, através dessa programação, Senhor meu Deus. Eu quero orar, Pai querido, Pai amado, por cada patrocinador deste programa, por cada mantenedor, meu Pai, por cada pessoa que aqui está, Senhor meu Deus. Ó Pai querido, Pai amado, eu te apresento a vida do Marcos e da Ana, Senhor. Eu não sei, meu Deus, o que eles estão passando. Também apresento ao Senhor o Almari, a Isabelle, Senhor meu Deus. A cada pessoa, meu Pai, que está aí. Senhor, esta pessoa que está com um copo d'água, essa pessoa que está com uma fotografia na frente do seu televisor, do seu aparelho. Pai, em o nome de Jesus, Pai, eu te peço agora, meu Deus, que o Senhor venha, meu Pai, neutralizar toda ação maligna. Que o Senhor venha tirar toda enfermidade, meu Pai, nos ossos, na carne. Meu Deus, essa pessoa que está passando, Pai, pelo quadro de depressão, esta pessoa que não tem ânimo mais, Pai, para levantar da sua cama. Senhor, eu sinto a Tua presença e o Teu Espírito, Pai, porque nós já sentimos a Tua presença, ela é real neste lugar, Pai. Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor não despede ninguém de mãos vazias.
Pai, envia a tua bênção sobre este lar, envia a tua bênção sobre esta casa, aonde chegar esta programação, Pai. Meu Deus, essa pessoa que está orando agora pelo seu ente querido, pelo seu familiar, o familiar, meu Deus, que está no vício do alcoolismo, da drogadição, Pai. Assim como um dia o Senhor olhou para mim com misericórdia, para nós, e o Senhor nos livrou do lamaçal do pecado, do charque de lodo. O Senhor promete pegar a pessoa do Monte Ouro e colocar assentado ao meio os príncipes, Pai. Senhor, meu Deus, faz a tua obra. Meu Deus, que neste momento, Pai, que toda tranqueira, meu Pai, todo o trabalho, meu Deus, que foi feito contra esta casa, contra esta família, Senhor, meu Deus, vai entrando a cada parte, a cada cômodo desta casa. Senhor, tira toda a tristeza, porque a palavra do Senhor diz que até a tristeza, ela pula de alegria quando o Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa força, Pai. É de Ti que vem o nosso socorro. É de Ti que vem o nosso livramento, Pai. Então nós colocamos tudo diante do Senhor, a cada pessoa. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que bênção, né, irmãos? Que a gente possa viver com Jesus todos os dias das nossas vidas, né? Eu queria já, então, agradecer aos irmãos, as considerações finais, então, do irmão Rafael, muito obrigado, do irmão Juliano, também depois do irmão Edgar. Obrigado por vocês terem vindo aqui. Imagina, o prazer é nosso. Quero agradecer a cada um que se fez presente, ao irmão Fernando ali que está ali monitorando, também ao irmão José, que Deus venha abençoar a sua família, a sua casa, o irmão Juliano aí que esteve conosco, e ao irmão Edgar, né, que Deus possa abençoar cada vez mais esse programa em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu também quero deixar aqui a face das palavras do irmão Rafael Asmir, que Deus venha cada vez mais, nosso irmão Edgar, o rapaz que está lá, nosso irmão Fernando, né? Deus é maravilhoso, irmão. Foi um prazer grande estar aqui com vocês, né? Deus venha abençoar essa. Muito obrigado, né? Muito obrigado. E hoje, na direção, então, aí, né? Claro que nós temos o diretor-geral, né? Que é o nosso amigo querido JP, o diretor de rádio, que é o Joel Almeida. E na direção do programa hoje é o JJ, né? E nós apoiando, agradecendo mais uma vez o Fernando e os nossos participantes aqui hoje, então, o Rafael e o Juliano, que vieram brilhantar trazendo a palavra de Deus e também louvando a Deus. Obrigado, então, JJ. Vamos agradecer. Vamos agradecer e agradeço mais uma vez a todos os irmãos que nos acompanham no Facebook, YouTube, no aplicativo da rádio. Terça-feira que vem estaremos aqui de volta, se Deus permitir, para mais uma programação abençoada, agradecendo a todos os irmãos que estão aqui, todos que nos acompanham, e queria deixar esse versículo aqui, que está em Josué 24:15, quando ele fala e afirma: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus, que você possa, você e a tua casa, sempre servir ao Senhor. Amém? Até terça que vem, Deus abençoe. Valeu, gente, valeu, até a próxima. Até. Eu sofri quando ouvi as pancadas dos cravos entrando em meu corpo, transpassar em mim.